Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz. Eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo das Sagradas Escrituras, mas antes disso, queria te convidar você a se tornar inscrito desse canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, o Reino Profético, eu te convido a você se tornar inscrito agora, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar com conteúdos que vai edificar a tua vida espiritual em nome de Jesus. Pois bem, Gálatas capítulo 6 e o versículo 7 diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Pois bem, é bem verdade o que as Sagradas Escrituras diz, e a gente jamais pode negligenciar o que está escrito na palavra de Deus. Pois bem, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. E o que é que nós devemos semear como cristão? Precisamos sempre semear amor, paz, alegria, bondade, misericórdia e assim sucessivamente. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado a coisas boas, que agrada a Deus, agrada a mim e agrada a outras pessoas, é isso que nós temos que semear. Só que, infelizmente, há pessoas que estão semeando coisas que não estão agradando a Deus, como o pecado. Só que elas não entendem que o pecado tem a sua consequência. Cada vez mais que o ser humano vai semeando o pecado, ela não está percebendo que ela está morrendo, tanto fisicamente, espiritualmente, e uma morte eterna. Lá em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, vai dizer o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, cada dia mais que o ser humano se envolve com o pecado, semeia o pecado, ele está trazendo para si 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a morte que ela se separa de Deus, o homem se separa de Deus. A morte física, onde o ser humano chega a morrer, e também a morte eterna, onde no grande juízo, ali naquela grande separação, aquela pessoa vai estar distante de Deus por toda a eternidade. Então a Bíblia menciona 3 tipos de morte: morte física, espiritual e morte eterna. E isso acontece com as pessoas que semeiam o pecado, se abraçam com o pecado, convivem com o pecado. Pois bem, nós como cristãos, a gente sempre tem que semear aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia diz que as Sagradas Escrituras são as sementes que nós devemos semear. Então, além de nós semearmos amor, misericórdia, graça, bondade, fidelidade, ajuda para o próximo, precisamos, sem dispensar, precisamos semear a palavra de Deus, que é as boas novas do Evangelho. Pois bem, é através das boas novas do Evangelho que as pessoas ouvem a voz de Deus e são salvas, são libertas do pecado. Isso aconteceu conosco quando a semente do Evangelho entrou no nosso coração e a gente foi liberto do pecado. Por quê? Porque antes de servir a Deus, a gente sempre semeava aquilo que não agradava a Deus, como o pecado, como a mentira, como o engano, como a prostituição e como outras coisas que de fato não estavam agradando a Deus. Pois bem, então a Bíblia é bastante real em falar que o homem não pode se enganar, achando que de Deus ele vai zombar. Deus está vendo tudo, Deus contempla tudo, Deus enxerga tudo, como também está escrito na palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo os bons e os maus, os justos e os injustos. Pois bem, eu aconselho você a sempre semear coisas que venham edificar a sua vida, ajudar a sua vida espiritual. Amém? Então que você venha semear coisas que agradam o coração de Deus. Fica na paz, Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. É um vídeo muito curto, como se fosse uma reflexão. Então, mais uma vez, se inscreve no nosso canal aí, nos dê essa força e compartilhe para o máximo de número de pessoas, para que essa semente chegue ao coração de mais pessoas, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abraço.